Olá, estudante! Seja bem-vindo para mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário, sou professora da Rede Estadual de Minas Gerais. Comigo hoje está o intérprete de Libras, Gilbert. Muito obrigada, Gilbert, por nos acompanhar. Então, vamos começar a nossa aula? A aula de hoje trata-se dos fenômenos eletrostáticos. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Está aí no primeiro bimestre, iniciando nosso ano letivo. E na aula de hoje, nós iremos compreender os fenômenos eletrostáticos e suas aplicações, compreender o conceito de carga elétrica e sua unidade de medida no sistema internacional, compreender como os isolantes podem ser carregados por atrito. E também desenvolveremos a competência da BNCC, que é a competência específica 1 para ciências da natureza. Trata-se de analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivos que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional ou global. Só relembrando, a BNCC é o documento oficial do Ministério da Educação. Ela nos orienta nas nossas práticas pedagógicas. Além disso, vamos desenvolver também competências socioemocionais. A competência socioemocional em foco aqui é a macrocompetência abertura ao novo e desenvolveremos a curiosidade para aprender. Lembrando que o currículo referência de Minas Gerais, ele tem foco no desenvolvimento de competências. Para a aula de hoje, vamos realizar um experimento simples para demonstrar um fenômeno eletrostático. Para esse experimento, nós utilizaremos pedacinhos de papel, um cano de PVC, um tecido de lã e uma latinha de alumínio. E para realizar esse experimento, eu vou convidar o meu colega Christian, que vai nos ajudar aqui. O Christian, então vou explicar aqui o procedimento desse experimento. O Christian segura um cano de PVC, mostra pra gente, Christian, um cano de PVC. Esses canos utilizados em esgoto, rede de esgoto, para escoamento de água, né? E nós vamos utilizar um tecido que pode substituir a nossa lã. Ele vai fazer um atrito entre essa lã e o cano. E depois ele vai aproximar o cano desses pedacinhos de papel. Mas antes, me empresta aqui, por favor. Antes de realizarmos essa experiência, eu gostaria de mostrar para vocês. Veja. Vocês estão vendo alguma coisa? Não tem nada acontecendo aqui, né? Nenhum fenômeno. Agora sim, vamos fazer o nosso experimento. O Christian está atritando dois materiais, o cano de PVC e o tecido de lã. Agora ele vai aproximar dos pedacinhos de papel. Mais uma vez, por favor. Agora sim, nós podemos observar. O que você está observando então? Que o cano, depois de atritado, ele conseguiu atrair pedacinhos de papel. E eu só queria lembrar que tanto o papel quanto o cano são materiais isolantes elétricos. Relembrando o conceito de isolantes, aquele material que não permite a passagem da corrente elétrica através dele.
Vamos fazer um outro experimento de eletrização? Agora nós vamos usar a latinha de alumínio. Peguei uma latinha de alumínio, ela é levinha. Vou colocá-la em repouso inicialmente. Me empresta aqui o cano. Vamos ver. Ixi, não aconteceu? Nada. Mas vamos eletrizar o cano, por favor, Christian. E depois de eletrizado, ele vai aproximar o cano da latinha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó! Gente, a latinha entrou em movimento. Por que será? Ok, Christian, muito obrigada pela sua participação. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para você, meu querido estudante. Qual fenômeno observamos nesse experimento? Bom, de acordo com a competência específica 1 da BNCC, nós precisamos desenvolver a capacidade de analisar fenômenos. Então, este é um fenômeno que nós estamos aqui procurando analisá-lo. Mas qual fenômeno é esse? É um fenômeno natural, né? Porque a física é a ciência que investiga, analisa, procura dar explicações aos fenômenos naturais. Então, tá aí a resposta. Trata-se de um fenômeno eletrostático através da eletrização por atrito. Existem várias maneiras de eletrizar um corpo e, através do atrito, é uma delas. Você deve recordar aí, porque o seu professor deu essa aula para você, porque ela é uma aula introdutória do nosso primeiro bimestre. Bom, a segunda pergunta que eu deixo para você, você vai pensar um pouquinho. Como que ocorre a eletrização por atrito? Eu mostrei para vocês, antes da experiência, antes de atritarmos os materiais, não ocorreu nada com os papeizinhos, né? Mas por que depois de atritado ele ficou eletrizado? Você é capaz de dar uma explicação, responder essa pergunta? Como ocorre a eletrização por atrito? Bom, observe essa figura, ela vai nos ajudar a responder essa questão. Essa figura reproduz aí uma eletrização por atrito utilizando o material vidro, que inicialmente estava neutro, e a lã também neutra inicialmente. Após o atrito, nós observamos que o vidro acumulou uma quantidade de carga positiva e a lã acumulou uma quantidade de carga negativa. Mas a questão é, por que isso ocorreu? Nessa figura, por que o vidro ficou com uma carga positiva e a lã ficou com uma carga negativa? Bom, eu vou explicar para vocês o seguinte. Quando nós atritamos materiais, nós favorecemos com que eles fiquem muito próximos um do outro. Eles estão bem próximos durante o atrito. E devido a essa proximidade, há a possibilidade de troca de cargas. Como assim? Cargas de um corpo passam para o outro. Mas que tipo de carga? Bom, essas cargas, elas são encontradas no interior dos átomos. A carga elétrica é uma propriedade das partículas internas do átomo. Então, recordando, nós sabemos que os elétrons, eles são destituídos de de cargas negativas. O próton, carga positiva.
Mas e o que acontece? Elétrons de um corpo passam para outro corpo. Os elétrons saltam dos átomos de um material e vão para os átomos do outro material, devido a essa proximidade do atrito. Então, está aí uma resposta geral para esse fenômeno. Troca de cargas. Ok, mas aí veio uma pergunta número 3. Será que tanto os prótons quanto os elétrons podem ser transferidos de um corpo para outro? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu disse que durante o atrito os corpos estão bem próximos e a troca de cargas entre os átomos de um material para os átomos de outro material. E que cargas são essas? Quais partículas são as que saem de um material e vão para o outro? Será que são os prótons, os elétrons? Pensa aí um pouquinho. Bom, para te ajudar nessa resposta, eu deixei aqui uma figura que representa a estrutura do átomo. Nós podemos observar o núcleo atômico no centro dessa figura. Bem aqui no centro está o núcleo atômico, onde ficam os prótons. Os elétrons, eles estão numa nuvem em volta desse núcleo. Os elétrons, eles têm mobilidade no átomo. Eles podem saltar. Então, em torno aqui do núcleo, nós temos as camadas eletrônicas, os níveis de energia. E os elétrons, eles podem saltar, por exemplo, do nível mais interno para o nível mais externo ou vice-versa, do mais externo para o mais interno, e podem, inclusive, saltar do nível mais externo do átomo para outro átomo. Então, as partículas que têm mobilidade, que têm essa mobilidade, são apenas os elétrons. Os prótons, eles estão fixos no núcleo do átomo. Então, durante a eletrização por atrito, nós teremos transferência de elétrons. Então, são os elétrons que passam de um corpo para o outro. Então, vejamos a figura. O material que cedeu elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Ele perdeu elétrons, então vai ficar mais prótons acumulados nesse material. Então, isso gera a carga positiva. O outro material recebeu os elétrons, então ele vai ficar com excesso de elétrons. Então, a gente recorda que um corpo, a tendência dele, o átomo de um material, tem a tendência de estar neutro. Ou seja, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Mas se retira-se alguns elétrons desse átomo, ele vai ficar com excesso de prótons. Aí ele fica com uma carga positiva. E o outro átomo que recebeu os elétrons vai ficar com um excesso de carga negativa. E isso que caracteriza um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente. E como ocorre a eletrização no cotidiano? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você já deve ter acontecido com você algum dia de você encostar em um metal e levar um choque. Você já parou para pensar por que isso acontece? Ou mesmo quando você encosta em uma pessoa, às vezes você leva um choque, não é? Por quê? Porque nós acumulamos cargas no nosso corpo. Por exemplo, ao caminharmos sobre um carpete, o nosso pé vai atritar contra o carpete. Elétrons do carpete subirão pelo nosso corpo.
espalharão ali no nosso corpo. O nosso corpo, então, vai acumular carga. E quando a gente encosta em um metal, que é um condutor, a tendência dessas cargas é escoar por esse condutor. E durante esse tempo que a gente toca no metal, a gente leva um choque. Ou se a gente encosta em uma outra pessoa, a gente leva esse choque, certo? No carro também, se você está em movimento dentro do carro, sentado no banco, você está atritando ali contra o banco do carro. Então, cargas passam para o seu corpo. E quando você desce do carro, abre a porta. Ao fechar a porta do carro, você encosta ali na lataria, você leva um choque, porque você estava carregado. É bom, de vez em quando, a gente andar descalço na terra, exatamente para favorecer o escoamento das cargas que acumulam no nosso corpo, certo? Mas vamos continuar falando de carga. Vou deixar aqui para você uma pergunta. Na natureza, o que representam as cargas do próton e do elétron? Bom, prótons e elétrons são considerados as partículas internas do átomo, certo? E eles possuem cargas. A carga do próton e a carga do elétron é considerada a carga elementar. O que é isso? A menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza. Houve um experimento que conseguiu determinar, o experimento da gota de óleo, conduzido por Robert Millikan. Nesse experimento, que ficou famoso, ele conseguiu determinar a carga do elétron, que é igual à carga do próton. Então, está aqui a resposta. O que representa a carga do próton e do elétron na natureza? Representa a carga elementar, a menor quantidade de carga que pode ser encontrada. E todos os corpos que acumulam carga vai ter uma quantidade total de carga, será sempre um múltiplo desse valor. Qual valor? Bom, como foi determinado, a carga do elétron foi determinado experimentalmente, tá? Experiências mais recentes conseguiram determinar o valor mais próximo aceitável hoje em dia para a carga elementar. A carga do elétron, que é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga do elétron, portanto, foi convencionado que seria uma carga negativa. A carga do próton, convencionou-se para essa carga que ela seria positiva do mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, pense, é um número muito pequeno, da ordem de 10 a menos 19. E aí? Unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. A carga elétrica é uma grandeza e tem a sua unidade de medida, o coulomb, no sistema internacional. Coulomb em referência ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, que trabalhou aí, se envolveu na pesquisa e investigação sobre as cargas elétricas. Por isso, essa unidade de medida tem como referência o seu sobrenome. E uma questão para aprofundamento: qual agente foi responsável pela atração entre o cano e os papeizinhos? Ou mesmo entre o cano e a latinha? Vocês observaram que quando aproximou-se o cano eletrizado da latinha, a latinha que estava em repouso entrou em movimento. Então, houve um agente ali responsável por colocá-la em movimento. E qual é esse agente? Então, uma força. Porque uma força que produz uma aceleração
no corpo. E essa força, então, é conhecida como força elétrica. Correto? Meus queridos estudantes, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até breve!